Boa tarde. Já fui apresentado, só então dá para pular uns 3 slides aí. Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu estava fazendo no meu horário livre de... Não tinha nada para fazer. Bom, aqui é a agenda, vou fazer um breve disclaimer. Minha motivação, background, falar um pouquinho dos meus achados públicos no Wassel OS X e no Wassel Windows. O do Windows aqui foi bem legal, porque foi uma coisa que eu achei durante um projeto, não foi uma coisa que eu estava procurando. Vou falar um pouquinho do que aconteceu depois de tudo, quando eu publiquei no blog, e o que aconteceu depois, e algumas conclusões. Todas as opiniões aqui não querem refletir o que o meu empregador pensa. Assim, todas as opiniões aqui, tudo que vai ser apresentado é minha responsabilidade, não é responsabilidade do meu empregador. E como eu falei, desde o primeiro blog post, é um trabalho que é contínuo. Eu não parei porque eu não tive tempo de olhar tudo. É um software que tem uma superfície de ataque considerável, ela é muito grande, é um software muito complexo. E, obviamente, softwares complexos, eles têm possibilidades de terem mais bugs, então é uma das coisas. E é um trabalho que continua em progresso. A minha motivação, só dar um contexto aqui, eu sou uma das pessoas adeptas ao No More Free Bugs. Assim, eu acredito que se eu estou gastando o meu tempo olhando alguma coisa, por que eu teria que fazer isso, divulgar isso para uma empresa que, digamos, não pagou? Eu sou adepto do No More Free Bugs. Eu acho que algumas pessoas aqui também são adeptas ao No More Free Bugs. E uma das minhas principais motivações também foi essa. Assim, se eu perguntar aqui, quem já teve problema... Vai ser unânime essa. Quem já teve problema com o plugin do banco aqui? Não de segurança, qualquer problema. Usabilidade, qualquer coisa. Então, tá bom. Essa foi minha principal motivação. Certo? Assim, quem roda numa VM aqui para não instalar na própria máquina? Beleza. Mas minha principal motivação... Na verdade, a minha principal motivação foi essa. Mas a minha motivação secundária foi... Dados da Gás, não são dados meus. Existem mais de 50 milhões de instalações. Isso também provavelmente quer dizer sobre mobile, porque eles também usam a mesma biblioteca em algumas soluções mobile. Se você pegar um aplicativo Android e fizer o descompactar, você vai achar uma lib da Gás lá também, que, por sinal, é uma das mesmas libs, que, assim, as mesmas funções e tal. E, espera aí, 50 milhões de instalações é um número considerável. Pense você achar uma execução de código remota nesse software, qual é o seu potencial para infectar, não infectar, mas comprometer máquinas desktops no Brasil. Agora, pense isso do ponto de vista de teoria da conspiração, vamos lá, mas do ponto de vista de inteligência. Pense eu, a NSA, querendo coletar dados no Brasil. Qual software eu vou atacar direcionado especificamente ao Brasil? É isso aqui. Se eu tiver uma execução de código remota nesse plugin, provavelmente eu vou ter muitas chances de infectar máquinas no Brasil com o meu rootkit. E a Gás domina aí praticamente 70% do mercado. Isso não são dados meus, tá? São dados da própria Gás. Tem um vídeo no YouTube, um vídeo institucional deles falando isso. Vocês podem achar nesse link aqui. A Gás Tecnologia hoje ela é uma subsidiária da Diebold, que é uma empresa americana. Eles foram adquiridos em 2012. Eles têm mais ou menos 20 anos de mercado. E, como eu falei antes, eles dominam 70% do market share no Brasil. Isso quer dizer que eles têm 70% do mercado brasileiro do mercado de prevenção a fraudes. Esse foi um dos principais motivadores e é basicamente o background da Gás Tecnologia. Eles começaram lá atrás com aquele... Na verdade, o que eles chamam hoje de Wassel é o que no passado se chamou GB Plugin. É o plugin de segurança, GBuster, essa coisa. Eles já têm um histórico de problemas incríveis. Incrível. É só você olhar... Isso aqui eu coloquei no Google, certo?
Eles têm várias manchetes. Isso aqui é o Reclame Aqui, certo? São o número de problemas reportados no Reclame Aqui. Vários problemas eles já tiveram na questão de usabilidade. Eles tiveram problema com a questão do IPv6 também. Ele foi um problema muito grande. Então, você pode procurar no Google, você vai ver que eles têm um background muito, muito, muito grande de falhas relacionadas à usabilidade, a questão de usar o software só por usar mesmo, só por ter instalado. E uma das coisas bem legais, que assim, eu me diverti muito, foi olhando a página deles no Facebook, olhando os reviews. Pô, ficou pequeno, mas tudo bem. Uma pessoa reclamando aqui, outra pessoa reclamando aqui. E uma coisa que me deixou muito aborrecido da Gás é uma coisa que eles falham muito. Assim, mais para frente eu vou falar que eu acho que a Gás ela não tem... Assim, como eu falei, softwares eles têm problemas. Isso é fato. Não tem como chegar e não ter problema. Ainda mais um software tão complexo como esse. Eu acredito que a Gás ela faz ela é um fornecedor de produto, ela desenvolve um produto. Assim, Microsoft tem falhas, Adobe tem falhas, Apple tem falhas. Todo mundo está sujeito a ter falhas. Ou seja, isso não quer dizer que as falhas são propositais. Então, eles têm uma série de reclamações do Facebook. E o melhor de tudo é que tem uma pessoa na Gás que responde todos os reviews. Essa pessoa, ela merece um prêmio, porque, assim, apesar de responder todas de forma, basicamente, cópia e cola, mas assim, pelo que eu percebi, a pessoa realmente lê os problemas. Os problemas não são relacionados especificamente com segurança, são problemas relacionados com meu computador ficou lento, meu computador parou de funcionar isso, meu computador parou de funcionar aquilo quando eu instalei. Eu não consigo... O maior número de reclamações é eu não consigo desinstalar o software de vocês. Essa é a maior preocupação, essa é a maior reclamação deles. E uma coisa que me deixou bastante intrigado é que a Gás, apesar de ser o fornecedor, ela não se coloca numa posição de responsabilidade. Quando alguém tem um problema bem específico, ela direciona o usuário à instituição financeira. Por exemplo, se eu tenho um problema específico no plugin, ela fala, fale com o seu banco. Assim, eu não acho uma coisa bem interessante. Mas tudo bem. E eu acho que essa pessoa aqui é Ana Toledo, o nome dela. Eu acho que ela merecia um prêmio da Gás, funcionária do ano. Com relação a backgrounds, a problemas de segurança, em 2010, na H2HC, Paulo Matias, ele reportou um problema de execução de código remoto em usuários do Banco do Brasil. Usuários do Banco do Brasil que utilizassem o plugin, que acessassem um site malicioso, tinham suas máquinas comprometidas através do plugin. Esse foi o meu objetivo. O meu objetivo, na verdade ainda é olhar o software nessa direção, execução de código remota e elevação de privilégios. Elevação de privilégios porque o software instala alguns drivers na sua máquina e a gente já sabe que drivers eles são passíveis de exploração vertical. E nesse caso da Gás, eu vou falar um pouquinho mais na frente, é um pouco mais complicado, porque ele também instala um drive de network. Ou seja, se você fizer um fuzzing de network e você conseguir achar um bug nesse drive, nesse filtro, você consegue uma execução de código remota com privilégio de administrador no plugin, na máquina, no plugin. Eu acho que eu estou correndo, mas vamos lá. Então, minha pesquisa, ela começou... Eu sou usuário de Mac OS X, e eu falei, deixa eu olhar isso aqui de uma perspectiva um pouco diferente. E, sei lá, em algum tempo eu descobri 3 falhas que não são falhas muito críticas. Na verdade, uma e é basicamente a falha que a Gás ignorou. Não ignorou, ela não deu resposta ao público de forma satisfatória. A versão que eu olhei a versão do OS X foi o El Capitan. A versão do ASO foi 1.3.0. E os problemas encontrados foram senha de encriptação chumbada no código, chumbada no binário. O vetor de inicialização da criptografia estático. E uma coisa que eu não estou muito satisfeito com esse nome, que eles chamam de Cross-Site WebSocket Hijacking, que é basicamente você conseguir sequestrar uma sessão
ou usar arbitrariamente uma seção de WebSocket. Mas eu acho que o nome não é esse, aí continuo não achando, mas tudo bem. Isso, os detalhes técnicos mais explicados estão disponíveis no meu blog, está aqui embaixo, tem em português e em inglês. Basicamente, o problema do da chave de criptografia chumbada no código. É engraçado porque eu vi que tinha alguns arquivos de configuração criptografados, e eu tentei olhar no código, eu tentei debugar o código. Assim, quando você usa criptografia deixa algumas assinaturas de quando você está debugando o código, você tem alguns padrões de como criptografia funciona. Olhando um disassembly, olhando um debugger, você consegue identificar esses padrões. O próprio AIDA, todo mundo deve conhecer aqui, o próprio AIDA, que é um debugger, um disassembly, ele tem alguns plugins externos que você pode identificar a criptografia. Eu comecei a fazer isso. Criptografia disassembly, debugger é um processo que leva tempo. Eu comecei com o binário principal, procurando por onde estaria essa chave de criptografia. E, um certo dia, eu já estava de saco cheio, 2, 3 semanas, eu deixei de lado o binário principal e comecei a olhar as bibliotecas dinâmicas. Para quem não está familiarizado com o OS X, as bibliotecas dinâmicas do OS X, do Mac, são chamadas dylib. Dylib são basicamente a mesma coisa que a gente tem no Windows para DLL. DLL no Mac OS se chama dylib, a extensão. E o ASO, ele coloca todas as bibliotecas externas, bibliotecas dinâmicas e externas que o programa usa, no diretório chamado USRL, User Local Lib WASL. E tem várias DLLs. Cada DLL dessa é responsável por alguma característica do programa, por alguma função do programa. Por exemplo, tem uma DLL que é responsável pela comunicação do browser com o plugin, tem uma DLL que é responsável por download, tem uma DLL que é responsável pelo update, e por aí vai. E eu comecei a olhar essas DLLs. E, para minha surpresa, aquela chave que eu estava procurando no código principal, no binário principal, ela estava chumbada no código de uma DLL responsável pelo update da aplicação. Tá ligado? Exemplo, eu demorei lá 2, 3 semanas debugando um código, e quando eu rodei, por exemplo, nisso aqui, se você desse no Linux ou no Mac, se você desse um strings e o nome da DLL, você ia achar essa chave. Eu consegui achar a chave porque, durante o processo, eu já tinha encontrado ela parcial. Então, quando eu abri essa biblioteca num programa para debugar, eu achei a chave de criptografia hard-coded. Isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer alguma coisa, dependendo do funcionamento do software. Mas isso aqui é um problema, para quem faz auditoria de código, é um problema recorrente, mas é um problema que demonstra uma imaturidade no processo de desenvolvimento muito grande. Não é aceitável para uma empresa que se propõe a desenvolver software de proteção a fraudes. Uma empresa que tem como nicho de mercado, segurança. Mas tudo bem, vamos achar agora onde eles usam essa chave para decriptografar, onde é que eles usam essa chave. Eu não gastei muito tempo, eu descobri logo. Aqui é basicamente o código, o pseudocode, é um código pseudo, na verdade, que foi gerado pela ferramenta. Eu acho que eu falo da ferramenta, não. Isso aqui, essa ferramenta aqui, essa tool, é chamada Hopper. Ela tipo assim, é um disassembly de baixo custo, disassembly e debugger de baixo custo, é muito mais barato do que o AIDA. Por exemplo, ela custa $100 americanos e o AIDA custa $3.000 americanos. Então, se você quiser... Assim, eu uso porque eu preciso para trabalho, então se eu vou botar em relatório, eu preciso comprar. Mas para mim ela é suficiente para... eu não preciso de um AIDA, por exemplo. Então, vocês podem baixar lá, quem quiser comprar, óbvio, é o Hopper. E aqui é o pseudocódigo, é o código que a ferramenta gera para mim, é um código em C que a ferramenta gera para mim. E aqui eu tenho a função que descriptografa
o arquivo, nesse caso. E eu sei que a função ela tem alguns parâmetros. Esse parâmetro aqui, var60, é basicamente o parâmetro que recebe aqui. Ou seja, é aqui. Aqui eu tenho o tamanho daqui e aqui eu tenho o vetor de inicialização. O vetor de inicialização estático também não é uma boa prática de desenvolvimento. Normalmente, esse vetor ele não pode ser estático. E, consultando a documentação da biblioteca de criptografia que o ASO usa, isso aí você também identifica pelos símbolos que tem no binário, eu vi que o primeiro parâmetro é aqui, o segundo é o tamanho, e o terceiro é o IV. Isso aí, olhando os disassembly, você também percebe porque você tem o que a gente chama de calling convention. Os registradores, eles vêm numa sequência e por aí vai. Não vou entrar nesse detalhe. Quem quiser estudar mais sobre isso é calling convention. Você tem um padrão, você tem 2 ou 3 padrões. O mais normal é o CD-call, mas aí você olha lá. E aqui tem a documentação da CryptoPP. Como eu sabia pelos símbolos que a biblioteca utilizada era a CryptoPP, foi só olhar a documentação da CryptoPP e ver qual era a função que eles usavam para decriptografar, e ficou fácil. E como eu falei, aqui está na dylib, WSFTUP, e a função que tem a chave é essa aqui, o ASO update load config. Load config é basicamente o ASO fazendo load de um arquivo de configuração que está na sua máquina, só que esse arquivo de configuração está criptografado. Se você tentar abrir ele num editor de texto, você não vai entender. E aqui tem o arquivo antes, que é um arquivo chamado features.date, e ele está criptografado. Quando eu decriptografo, usando aquela aqui, eu tenho aqui o conteúdo do arquivo. Não quer dizer muita coisa, não é muito crítico isso, mas assim, demonstra uma imaturidade no processo de desenvolvimento de software. A ferramenta a biblioteca que eu usei para decriptografar o arquivo foi a Chilicat, mas assim, eu acho que a galera vai disponibilizar os slides depois, é só olhar lá, mas também tem no blog. Então, foi isso. Eu tentei o primeiro contato com a GAIS em abril. Eu vou ser sincero, eu não estava muito disposto a tentar contato com a GAIS, porque, como eu já falei, uma empresa que é de segurança, se coloca como segurança, prevenção a fraudes, ela não tem um contato, um endereço de contato para problemas de segurança. Todas as tentativas de contato que eu tive, eu recebi respostas automáticas do departamento de marketing. E toda a comunicação que eu tentava fazer, assim como não funciona. Assim, o mercado de segurança ele tem um responsible disclosure que assim é outra conversa, eu não acho interessante. Assim, já me fizeram essa pergunta, eu vou antecipar antes que alguém me faça. Se eu tivesse achado uma execução de código remota, eu teria avisado a GAIS? Não. Essa é a minha resposta simples. Não. Não. Obviamente. Obviamente. É assim que funciona. É assim que funciona. Uma escalação de privilégio local. Não teria informado a GAIS? Não. Teria vendido também. É assim que funciona. Eu tentei encontrar... Assim, vendido, entenda-se, depende para quem. Tentei o primeiro contato em abril. Enviei os detalhes. A GAIS me respondeu 2, 3 dias depois, 4 dias depois, falando que já tinha endereçado o relatório às partes competentes para resolver o problema. Tentei um novo contato, DevNull, estou esperando resposta até hoje. Então, em maio de 2004, uma semana depois, 2 semanas depois, eu publiquei. O engraçado é que depois de publicar, é que veio o último contato. Hey, a gente vai resolver, mas antes vamos... Assim, a resposta da GAIS para a imprensa e para a mídia foi que já estamos trabalhando, essa é uma resposta que você não dá. Já sabíamos da falha, só não corrigimos. Vai ser corrigido no próximo update. Ok. Tem mais história para lá. E uma coisa que foi completamente ignorada pela GAIS, completamente ignorada, e que para mim é que tinha o maior potencial destrutivo, digamos assim, por mais simples que seja,
foi o que, assim, eu já falei, o nome eu não concordo muito, foi o Cross-Site WebSocket Hijacking. É basicamente um site, um cross-site, um site alternativo, um site que não é de banco, por exemplo, ter acesso a fazer consultas ao plugin. Ou seja, eu tenho um site aleatório, um site malicioso, eu poderia perguntar ao plugin para qual banco, por exemplo, você acessa esse meu site malicioso, e meu código, meu JavaScript, pergunta para o seu plugin, para qual, pergunta, plugin, você está instalado? Ele responde, estou. Para qual banco você está instalado? Ele me respondia o banco instalado. Ou seja, eu poderia simplesmente desenvolver um programa, um site, algum site malicioso, que, dependendo da resposta do plugin, me oferecesse um malware específico. Nisso, eu poderia reduzir a taxa de detecção dos vírus e, consequentemente, conseguiria uma taxa de resultados melhor. Isso aqui é o que eu poderia ir no black market, lá na galera do banking, e vender, que eu conseguiria vender facilmente. Mas isso aqui foi completamente... Não tem nenhuma nota da GAIS dizendo que esse problema ia ser solucionado. Eles focaram no problema que hard-coded do vetor de inicialização, que era uma coisa que, segundo eles já sabiam e que já ia ser corrigido. Para mim, é basicamente um information leakage. Na verdade, é só uma forma de você linkar para qual banco você está instalado, se está atualizado ou não. E, se você combinar isso com engenharia social, que é o que é mais usado pela galera de banking, se você combinar essa falha com engenharia social, você consegue ter um ataque completamente dirigido. Imagine um leigo, uma pessoa que não faz a menor ideia, acessando um site que tem um JavaScript malicioso, e, ao acessar esse site, popa um alerta dizendo: ei, você é cliente do banco X, por favor, instale esse plugin de segurança, por favor, digite aqui todas as suas informações. A gente sabe que vão ter pessoas que tenham certeza que vai digitar. Eu tenho certeza que vai ter pessoa que, se falhar, vai ter: você é cliente do banco X. A pessoa nem é cliente do banco X. Ela vai digitar os dados do banco Y nesse malware, nesse phishing. Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Então, para mim, é a vulnerabilidade que tem maior risco, e nunca teve nenhum comentário da GAIS que ia ser resolvido. Assim, eu devia ter dito isso no disclaimer, mas assim, eu estou falando muito GAIS e tal, mas eu não considero eles os maiores culpados de tudo assim. Obviamente, como eu falei, softwares têm falha, softwares complexos têm maior probabilidade de ter falhas, mas quem obriga você a instalar isso não é a GAIS. A GAIS é só um fornecedor de produto, é só um fornecedor de serviço. Quem obriga você a instalar são os bancos. Eu acho que deveria ter um controle maior, uma auditoria maior. Eu sei que banco tem 300 mil problemas mais complicados para resolver, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que deveria ter um cuidado, uma atenção mais a esse ponto do que você obriga, do que você... Exemplo, para você fazer uma transação no banco, esse tipo de coisa, você precisa, eles cobram de você que tenha esse plugin instalado. Alguns bancos, outros bancos já têm soluções próprias, como Security Desktops, que já foi provado no passado, que também não é a coisa mais segura do mundo. Já teve brasileiro palestrando internacionalmente sobre software, sobre Security Desktop, e também já se provou que não é a coisa mais segura do mundo. Mas, como eu falei, a GAIS simplesmente ignorou esse problema aqui. Como eu achei esse problema? Eu estou falando o nome das ferramentas, porque, como o Anderson me pediu, a maioria do pessoal aqui é um pessoal que está começando, é um pessoal novo, não tem conhecimento do tooling que o pessoal usa para engenharia reversa e tal. Isso aqui, basicamente, é uma interface bonitinha do LSoft. É uma interface bonitinha do LSoft. Aqui em cima é para Mac, tá? É para OS X. Aqui em cima eu tenho o processo do ASL, que é o Core. E aqui embaixo eu tenho Network, que esse processo abre na minha máquina. Exemplo, se eu pegar um processo e clicar aqui no processo, se ele abrir alguma porta na minha máquina, eu vou saber por aqui que ele abre aqui. Se eu clicar aqui em dylibs, eu vou saber quais são as dylibs que ele usa.
Se eu clicar aqui em Files, eu vou saber quais são os files que ele está usando ou acessando naquele momento. É basicamente uma interface bonitinha para o LSoftware do Linux, quem está familiarizado aí com isso sabe isso. Então, eu cliquei aqui e vi que ele abria uma conexão. Ele listava um serviço na porta 30900 localhost. Eu falei, bom, vamos conectar aí nessa porta para ver o que rola, né? Basicamente, é um serviço que o plugin instala de WebSocket. Na verdade, é WebSocket over SSL, que é criptografado, mas eu não vou entrar em detalhes, mas essa criptografia é local e ela é feita durante o processo de instalação do plugin, certo? Então, você tem essa chave para abrir esse certificado SSL, você pode exportar ela do seu keychain e você importa ela no Wireshark, por exemplo, e você decriptografa todo o seu tráfego criptografado. Como eu descobri isso? Eu fui no Google e vi que a Guys mantém uma página chamada /diagnóstico. Ou seja, no diagnóstico, eu consegui identificar todos os IDs de cheque de diagnóstico dos bancos, dos clientes da Guys. Se eu vim aqui colocar, por exemplo, Banco do Brasil e deu Next, se eu olhar no request da página, eu vou saber qual é o ID do Banco do Brasil. Ou seja, eu portei isso, eu fiz isso para todos os bancos. Quando eu fiz, não tinha tudo isso, era só menos, assim, menos um pouquinho. Eu fiz isso e eu consegui identificar que uma coisa bem interessante era os métodos perguntando se o plugin estava instalado, mandando atualizar e, se não estava instalado para determinado banco, eu poderia instalar para outro banco. Por exemplo, se alguém configurou isso para, vamos pegar aleatório aqui, para caixa, você tem um plugin, você tem um plugin da caixa instalado, você cliente caixa. Por algum motivo, você tem acesso a essa máquina e você precisa de uma máquina com o plugin instalado. Só que você só tem a conta vamos lá, da Unicred aqui. Unicred. Você pode pedir para o plugin instalar as configurações de outro banco. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, você é cliente do banco X, mas o banco Y pode instalar isso. Da mesma forma como eu estou usando para o modo malicioso, eu poderia usar isso para publicidade. Por exemplo, eu sou cliente, vamos lá, aleatório. Eu sou cliente do Banco do Brasil, eu tenho do Banco do Brasil instalado. Eu sou um anunciante da Caixa. Você entrou no meu site, eu sei que você é anunciante da Caixa. Eu vou te oferecer anúncios em melhores condições do Banco do Brasil, de outro banco. Estão entendendo? Você consegue fazer isso também. Mas o meu pensamento foi, eu vou perguntar qual é o plugin se o plugin está instalado, para qual banco está configurado, e vou oferecer o download de um malware específico para aquele banco. Ou seja, vai ser um malware que ele vai ser de menor tamanho. Assim, a gente tem aqui Mercedes, que é especialista em trojans bancários. A gente tem um problema muito grande no Brasil. Um problema não. Uma coisa que é muito fácil de identificar no Brasil. Os malwares bancários, eles são enormes. Eles são enormes. A galera não consegue reduzir isso. Então, aqui eu não preciso mandar um plugin, um malware para todos os bancos. Eu mando um malware especificamente para aquele banco que eu sei que aquela máquina é usuária. E eu consigo diminuir o rate de detecção, eu consigo diminuir um monte de problemas que eu teria. Por exemplo, se alguém jogar esse meu malware no vírus total, por exemplo, o hash vai ser diferente, o behavior vai ser diferente. Tem uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui. Vamos correr. Então, eu fiz isso. Eu consegui aqui, acessando o site, você vê os JavaScripts que eles usam para fazer as consultas, para saber se está instalado. Eu usei exatamente os JavaScripts da própria fabricante para fazer os checks. E aqui eu tenho uma imagem que é identificando o banco. Eu acesso o meu site aqui e eu tinha o plugin instalado para o Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe. Assim, eu sou de Aracaju, então é o banco que eu tinha conta. Então, eu fiz aqui o Banco do Estado de Sergipe. E eu fiz um check para todos os outros bancos. Por exemplo, eu configurei esse plugin com o Banese e com
o outro banco aqui, o patrocinador. Aí e deixei outras configurações sem os settings dos outros bancos. Então, eu consegui aqui ver que eu tinha uma taxa de sucesso muito confiável. Eu sabia qual era o banco que estava configurado. E aqui eu tenho um vídeo que eu acho que vai passar, que é fazendo uma demonstração. Eu acesso um site malicioso. Acessando esse site malicioso, ele me popa, ele identificou que era o banco e me popa uma página aqui que não tem muito design, não tem nada, pedindo exatamente os campos que se pedem no banco para acessar a conta. E aqui é especificamente para esse banco. Se uma pessoa que tem o plugin instalado, mas configurado para outro banco, esse pop-up aqui não vai aparecer. E com isso eu reduzo a taxa de detecção, seja ela humana ou seja ela automática. Vamos passar que eu não tenho mais tempo. E, ultimamente, o ASO Windows, que foi uma coisa que eu descobri fazendo um pentest aleatório aqui para o Brasil. A versão, eu não sei, eu não vi qual é a versão do ASO que estava instalado. E ele coloca para você um drive de network instalado na máquina. Para quem conhece o Windows, sabe que você ter um drive instalado no Windows é um pouquinho complicado, que a Microsoft agora, por questões de segurança, ela pede que esse software seja assinado digitalmente. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai instalar um software lá. Você pode instalar um software, mas vai popar um aviso dizendo que aquele certificado que não é válido, etc. Você pode ignorar ou não. E também render um blog post que está lá. Como eu falei, é um Windows Driver. Como, assim, quem desenvolve malware, quem desenvolve rootkit para determinados fatores, eu não sei, sabe que é muito difícil você ter um drive instalado numa máquina Windows, porque é um recurso. Por exemplo, muita gente aqui se lembra do Stuxnet. O Stuxnet, eles tiveram que roubar ou, sei lá, usar drivers de outros fabricantes no próprio ASO para fazer o ASO, no próprio Stuxnet para ter acesso à rede. O ASO, eles usam uma biblioteca chamada WinDivert, que é basicamente direcionar, fazer como é que chama em português isso? Divergir alguns pacotes de rede. Isso aqui é da documentação do próprio WinDivert, da biblioteca. Ela é capaz de capturar pacotes de redes, filtrar ou dropar pacotes de rede, sniffar, que já é importante, e o melhor ainda, reinjetar e modificar pacotes. Eu posso, na stack do Windows, de rede, eu posso capturar um protocolo, capturar um pacote, modificá-lo e reintroduzi-lo na fila. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso colocar o que eu quiser ali. Então, o ASO para o Windows, ele faz isso. E isso é importante, como tem aqui, Packet Inspection, Interception. Eles interceptam os pacotes. Eu falei, por que não usar isso? Por que não usar isso? Vamos usar, se tem que usar, vamos usar. Para quem não sabe, a libpcap, eu não sei se funciona hoje, a libpcap ela não funciona no Windows 10. Porque o driver, especificamente, porque o driver não é assinado. Se você comprometer uma máquina que tem um plugin instalado, você tem um drive de captura de rede assinado e pronto para uso. Você pode fazer o que você quiser. Aqui são os drivers que instala. Assim, se você estiver procurando por escalação local de privilégio, é só você olhar esses drivers, pode fuziar, IOCTL, você pode fazer o que você quiser com isso aqui. E como aqui vi o WinDivert e a versão 1.1, que não é nem a versão mais atualizada. E eu planejei alguns ataques. O ataque mais tranquilo de se fazer é um sniffer, se você tiver acesso a essa máquina, um Windows 10, por exemplo, que tem um plugin instalado, você conseguiu, por algum motivo, acessar essa máquina, você consegue usar, você escalou o privilégio, você consegue usar o plugin, o driver, para sniffar o tráfego local. Você consegue fazer mudanças de DNS. Basicamente, eu vou dar um overview. Imagine você tem o driver de acesso, você tem um driver de rede, você tem um filtro, você faz o seguinte, você fala que todo request DNS, o DP53, você vai enviar para um específico servidor DNS, o servidor DNS que não é o seu. Quem está familiarizado com falhas com exploração com fraudes bancárias, sabe que a galera usa muito DNS change para, por exemplo, tentar resolver o banco X, resolve para um IP
que não é o do banco, e mostra um site fake. Você pode fazer isso. E você pode fazer uma inspeção SSL local, porque você pode interceptar o pacote, alterar a chave, você pode fazer o que você quiser, porque você intercepta tudo. E aqui é o meu POC. Meu POC foi basicamente um sniffer que eu conectei na máquina. Eu queria sniffar essa máquina para saber se... Na verdade, não é essa, né? Porque eu fiz isso em ambiente de teste. Isso aqui é em ambiente de teste, mas eu descobri isso em ambiente de cliente mesmo. Não, eu descobri em cliente. Aqui isso é teste. E você pode sniffar o que você quiser usando isso para você. Já está disponível, já está lá. É só você abrir a conexão com o driver e você fazer o sniffer. Vou correr que eu só tenho 5 minutos. E o melhor de tudo, a biblioteca te dá binds. Você pode escrever código em Python, .NET e Java. Você não precisa estar lá escrevendo em C, C++, nada. Já te dá binds. Imagine, Python, velho. Você pode falar lá, sniffa aí a porta, sniffa aí tudo que venha inbound, que dropa tudo outbound. Você pode fazer isso em Python. Aqui está o link do GitHub da biblioteca que eles usam. E o mais interessante, o que aconteceu depois quando eu comecei a publicar esses blog posts. Determinado banco manda e-mail para mim falando... Não é patrocinador, não. Falando que... isso aqui é interessante. O Wassel Play 2. Eu e um determinado amigo... Valeu, Rafael. Um determinado amigo... Nós, assim... Eu suspeitei que meu Facebook estava tendo muito requests de pessoas que eu não sabia quem era, não tinha menor ideia de quem era, e eu imaginei que eu podia estar com o meu Facebook sendo monitorado. Então, eu inventei uma tool falsa, só sabia eu e esse meu amigo, chamada Wassel Play Tool, e postei no Facebook. 2 dias depois, esse banco entrou em contato comigo, falando que informaram a eles. Posteriormente, tomamos conhecimento de uma ferramenta denominada Wassel Play Tool, de autoria desconhecida. Ou seja, estavam lendo o meu feed no Facebook. Não tenha dúvida disso. Só que, no final, ele informa que a GAIS se manifestou da falha relacionada à versão do SX, não foi a falha mais crítica que eu falei para vocês, foi a chave de criptografia, e que isso tinha sido corrigido na versão que foi liberada na fase passada. Sabendo da importância da sua avaliação técnica, poderia confirmar se as correções, se as vulnerabilidades foram corrigidas. Espera aí. Assim, peraí, você paga para GAIS e não quer me pagar para olhar? Peraí. Então, assim, isso foi o que aconteceu depois. Tudo bem, 2 pontos numa questão só. Aqui é o Wassel Play Tool. Na verdade, isso aqui não é tão fake assim. Tá? Não é tão fake assim. Isso aqui é uma ferramenta, é um framework chamado Frida. É um framework que você pode injetar o V8, JavaScript V8 em qualquer processo, certo? E aqui o Wassel ele usa uma base de dados criptografada, SQLite, onde ele passa alguns parâmetros que são blacklist ou não. Eu não entendi ainda como isso funciona, porque eu também não parei para funcionar ainda. É basicamente, ele dá pesos, numa coluna aqui, ele dá pesos diferentes para sites. Ou seja, tem sites que você vê que é fake, que são fakes, e tem o peso 3. E você sabe de sites que são os sites corretos, que o peso é 1. Ou seja, se você intercepta isso aqui em memória, como eu estou falando, você intercepta isso no momento que vai o request para a lib do SQLite, a lib de insert, a lib do SQLite priment. Você pode alterar isso aqui. Você pode, por exemplo, dizer que um site que anteriormente era peso 3, que estaria blacklistado, agora passa a ser nível 1. Isso não foi reportado porque eu não testei ainda para saber, porque eu não tenho mais acesso à minha conta no banco. Parou de funcionar. Então, eu também não vou mais me preocupar com isso. Mas isso aqui, para quem tiver interesse, é basicamente... Isso aqui são as estruturas de dados do SQLite. E aqui você pode ver que tem o Prepare V2, aqui, Prepare V2, que é o que me fala que o primeiro argumento dessa função é o banco de dados, e o segundo é o SQL
Statement, que é basicamente... Tô acabando. É a Query SQL. Então, você vem aqui no código, que é um código que é como eu falei, é o Frida, que você pode injetar JavaScript. Você injeta o V8 em qualquer processo e você pode escrever código JavaScript para interagir com esse processo em memória. Obviamente, você precisa ser administrador da máquina. Então, eu venho aqui e exporto Find My Neighbors, eu exporto a DLL e o name da função que eu quero interceptar, modificar. E aqui eu faço o seguinte, no momento que esse software entrar nessa função, ele vai printar na tela para mim o argumento de número 1. Lembrando que a contagem é 0, 1, não começa de 1. Então, argumento 1 aqui é o segundo argumento da função, que se a gente voltar aqui, a gente vê que é o SQL Statement. Então, é exatamente o que é printado aqui. Eu posso modificar isso em tempo de execução. Como eu falei, eu posso modificar um peso 3 para peso 1, peso 1 para peso 3 e assim como for. Eu não fiz isso, eu não testei isso, porque, como eu falei, eu não tenho como testar mais. Outra coisa que aconteceu behind the scenes foi que eu recebi contato de uma pessoa que agora todos os meus blog posts fazem parte de um processo jurídico, um processo judicial de um determinado cliente de um banco contra os bancos e contra o fabricante do software. Como você pode ver aqui eu tenho o processo inicial e ele cita aqui Joaquim Espinhara e a partir de agora eu sou consultor de segurança especializado em segurança bancária. Tudo bem, legal. Mas esse cara foi muito corajoso, porque foi o primeiro cara que falou, meu irmão, isso aí é sério mesmo, eu vou lá. E o primeiro parecer da justiça foi favorável a continuar com o processo. Como eu falei, eu estou vendo isso aqui aleatório, quando eu tenho tempo, quando, sei lá, minha esposa está fazendo tricô e eu não quero assistir futebol na televisão. Não é o futebol da gente, não, é um futebol muito diferente. Então, aí eu olho alguma coisa assim. E eu estou me colocando à disposição para quem quiser trocar ideia, quem quiser compartilhar conhecimento, é só me procurar no Twitter e é o meu call for hackers. Porque se a gente não olhar isso, eu te garanto que tem gente com finalidades muito mais obscuras olhando isso. E eu acho que se a gente gastar um pouquinho de tempo olhando isso, a gente pode, pelo menos, modificar um comportamento de responsabilidade, tanto dos bancos como da própria empresa. Isso aí, quem tiver questões, manda aí para o meu e-mail, que não dá para ler, mas tudo bem, é joaquim.espinhara@threatintelligence.com. Então, foi isso aí, galera. Palmas.